Capítulo 76. Eu sou. Luzes começaram a brilhar do topo das muralhas. Os magos da 13ª estavam preparando ataques de longo alcance. Bang! Bang! Explosões começaram a soar em meio às 2.500 tropas, gritos de dor soaram, mas eram como um pingo de água caindo numa esponja. Logo as tropas continuaram avançando cobrindo os locais atingidos. Os magos das 3 guarnições ainda não tinham alcance para atacar e estavam cautelosos com o usuário de habilidade da 13ª, então não se atreviam a se aproximar demais sem ter certeza de que ele estava preso. Boom! Bang! Pem! Nesse momento Victor colidiu com Rodolph. Brendegraven, mesmo estando 1 contra 3, ele não recuou, mas recebeu os golpes com sua espada. Enquanto tentava contra-atacar, ele defendeu o ataque de Brenda-Elaine que visava seu tórax, ao mesmo tempo lançou uma hélice de vento em direção a Gravel que tentava contorná-lo e ficar em seu ponto cego. Assim que o fez ele recebeu o golpe de Robinson em direção ao seu lado esquerdo, mas como se previsse isso, Victor chutou o abdômen do velho homem antes que ele pudesse completar seu ataque, afastando-o e aproveitando o impulso para perseguir Brenda que havia recuado após o ataque. Brenda franziu a testa, mas não fugiu, sua espada cintilou com uma luz ofuscante e cortou em direção a Victor, porém para sua surpresa uma rajada de vento condensado a atingiu na lateral de seu corpo. Era a magia de Victor, não foi o suficiente para feri-la, mas acabou desequilibrando-a. Abaixa! Brenda ouviu o grito do velho Rodolph e sem pensar 2 vezes se jogou no chão. Splash! A lâmina de Victor que ainda estava a mais de 3 metros de Brenda havia se entendido, na verdade havia criado uma extensão de fio invisível e cortou tudo em seu caminho. Se Brenda não se jogasse no chão teria sido cortada ao meio por esse ataque bizarro. Brenda estava horrorizada, considerada a mulher mais poderosa de Vento Amarelo, ela tinha alguma confiança em si mesma, mas ao enfrentar o capitão da 13ª, pela primeira vez em muito tempo ela sentiu medo. Gravel atacou por trás de Victor com luz condensada amarela cobrindo seu machado. Victor sem esforço desviou do ataque e lançou lâminas de vento quase invisíveis em direção a Gravel, obrigando-o a usar seu machado para cortá-las e se defender. Apesar de infrutífero, o ataque de Gravel foi o suficiente para dar a Brenda-Elaine tempo suficiente para se levantar e recuar para junto a Rodolph. Merda! O que está havendo? Nós 3 deveríamos ser suficientes para derrotá-lo. Porque parece que somos nós que estamos prestes a perder. Brenda exclamou com uma sensação de humilhação inundando sua mente. Acalme-se, Elaine, esse Victor Yudin não é um sujeito normal, não tente se comparar a ele, mesmo que estejamos todos no nível de capitães, ele tem um senso de batalha e controle absurdos, basta jogarmos seguro e feri-lo aos poucos, temos a vantagem dos números, não precisamos nos apressar, logo os subordinados de Victor começarão a cair, nesse momento ele começará a vacilar e nosso apoio chegará, então Yudin não terá escolha a não ser se render ou morrer lutando. O velho Rodolph disse com uma voz de sabedoria. Boom! Nesse momento explosões ecoaram no campo ao lado, o que Rodolph e Brenda viram os deixou estupefatos. Raul estava lutando simultaneamente com 4 tenentes de igual para igual, enquanto Galia lutava com 3 tenentes e Ismar contra 2. Apesar da desvantagem numérica todos os 3 tenentes da 13ª pareciam não estar sendo pressionados e conseguiam defender e contra-atacar. A única vantagem aparente que parecia haver era na luta dos subtenentes. Cada subtenente da 13ª estava lutando contra 2, 3 oponentes, apesar de não estarem perdendo, estavam pouco a pouco sendo empurrados para trás e pressionados. Você não disse que os subordinados deles logo iriam começar a cair? Não parece nem um pouco que isso vai acontecer. A Elaine disse nervosamente. Rodolph semicerrou os olhos, é por isso que ele não queria enfrentar Victor Yudin, por mais que outros capitães mais velhos odeiem admitir, sua força era absurda e incontestável, mesmo o antigo salão da recepção antes da chegada do general Kalfas não ousava puni-lo, mesmo após ele ter matado um administrador. No final ele e as outras guarnições furiosos com os desaforos da 13ª, passaram a espalhar boatos e rumores para minar seu recrutamento e assim diminuir sua influência em Vento Amarelo, apesar de ser uma estratégia baixa, acabou funcionando perfeitamente. Mesmo sendo pressionada a tal ponto a 13ª ainda tem tanta força, se não tivéssemos suprimido seu recrutamento, Rodolph estremeceu levemente com o pensamento. Vamos continuar atacando. Temos que esperar uma oportunidade surgir. Rodolph gritou para Brenda e Gravel.
Enquanto isso, no campo de batalha dos tenentes, Galia estava envolta em escudos de gelo e cinzéis giravam em seu entorno, ataques ora e outra acertavam seus escudos, mas não causavam o menor arranhão, em contrapartida seus cinzéis voavam em toda direção pouco depois de serem criados, visando os 3 tenentes que ela enfrentava. Galia ela era basicamente um tanque com artilharia pesada, causando uma sensação de desespero nos 3 tenentes. Maldita bruxa gélida! Um dos tenentes atacou lançando chamas em direção a Galia. TSSSS. A chama atingiu a barreira externa de gelo e rapidamente se dissipou, como se um balde de água fosse jogado numa fogueira, apagando qualquer resquício de fogo. Galia sorriu de forma arrogante, ela sentiu que mesmo se enfrentasse mais um tenente inimigo não seria tão difícil, porém ao olhar para Raul que lutava contra 4 tenentes simultaneamente, ela franziu a sobrancelha. Esse urso exibido, só porque se exibiu antes, agora o inimigo acha que ele é o mais forte. Galia disse irritada, mas logo sua irritação sumiu, ela olhou em direção a Fernando que estava atrás das tropas de defesa próximas ao portão, ao ver que ele estava em segurança seu rosto se suavizou e ela continuou atacando os inimigos. Fernando por outro lado estava ansioso, ele estava logo atrás da confusão de tropas embaladas, alguns soldados pessoais de Victor disseram que eram ordens dele para que Fernando não saísse de perto dos portões, pois era o local mais seguro. Fernando estava chocado com a luta em alta velocidade dos capitães e tenentes, era a primeira vez que ele testemunhava a verdadeira força de Galia, Raul e Victor. A luta de Raul era que Fernando melhor conseguia acompanhar, afinal cada vez que ele ativava os passos tirânicos, Fernando mais ou menos sabia onde ele iria aparecer. Quando Fernando usou seu disparo neural para acompanhar os movimentos de Raul ele percebeu que mesmo com essa habilidade ativa ele só conseguia ver o contorno vago de Raul se movendo devido à sua grande velocidade, não era nada comparado a quando Raul treinou com ele, no máximo Fernando conseguia deduzir onde Raul aparecia, mas não seus movimentos precisos. A luta de Victor era mais incompreensível para Fernando, as luzes ofuscantes, lâminas invisíveis e outras magias eram difíceis de identificar para Fernando, principalmente pela posição longínqua que ele estava. Apesar de tudo, a batalha que mais chamou a atenção de Fernando era a de Galia, ela parecia divina enquanto flutuava levemente com escudos azuis e cinzéis de gelo girando ao seu redor, os inimigos nem conseguiam se aproximar antes de serem atacados por todos os lados pelos cinzéis, o máximo que conseguiam fazer era lançar ocasionalmente uma magia de longo alcance, que era completamente inefetiva ao aterrissar em seu escudo. Incrível! Fernando exclamou ao ver o quão poderosa sua professora era. Bang! Enquanto Fernando estava distraído, um soldado inimigo passou pela barreira de defesa e foi em sua direção. Morra, recruta! O homem disse com um sorriso brutal. Fernando olhou na direção do homem que vinha em sua direção com um sorriso sanguinário, mas ao contrário das expectativas do homem, Fernando não esboçou medo ou pavor, pelo contrário, ele olhou calmamente e balançou a cabeça, confundindo o atacante. Antes que ele pudesse entender o porquê de seu alvo agir assim, ele foi empalado por flechas, fazendo-o parecer um porco-espinho, caindo no chão sem sequer conseguir chegar a 10 metros de Fernando. Fernando não pôde deixar de olhar admirado para os soldados da 13ª guarnição, comparados a eles, Fernando e seus companheiros eram amadores completos, mesmo estando em menor número, cada soldado lutava corajosamente com habilidade, assim que o soldado inimigo passou pela linha de defesa os arqueiros na muralha imediatamente mudaram seu alvo para ele. Fernando que estava com seu disparo neural ativo há muito tempo já sabia do fim que teria esse soldado inimigo. Quando o soldado caiu a poucos metros dele, sangue vermelho cobriu o chão, fazendo Fernando sentir um mal-estar e um forte aperto no peito. Não é que ele fosse mole a ponto de não conseguir ver alguém morrer, na missão do Vale de Flaviore ele viu muitos corpos dos recrutas mortos pelos orcs, mas nesse caso Fernando sabia que essa pessoa havia morrido de forma indireta por causa dele, afinal foi apenas ele quem ofendeu Jean, mas aqui estavam diversas pessoas sendo implicadas nisso. O coração de Fernando ferveu de raiva, o sentimento de ser incapaz de fazer algo em relação a isso tudo estava consumindo-o por dentro. Fernando percebeu que apesar dos soldados da 13ª serem fortes e organizados eles estavam aos poucos sendo empurrados para trás, a luta dos subtenentes também estava se aproximando cada vez mais do campo de batalha dos soldados, provavelmente devido à disparidade numérica os 6 subtenentes da 13ª finalmente não estavam mais suportando o conflito direto e resolveram recuar para ganhar fôlego.
Enquanto recuavam, um dos subtenentes que enfrentava 3 subtenentes das guarnições teve um deslize e se feriu. Ele viu 2 dos seus oponentes atacando em sua direção, mas ao olhar para o terceiro percebeu que ele não estava focado em si, mas ia na direção do jovem recruta que era a causa disso tudo. Coincidentemente esse subtenente era Dave, subordinado a Galia. Ele se viu num dilema: ele poderia interceptar esse inimigo e salvar o recruta que sua tenente tanto gostava, mas se o fizesse ele provavelmente acabaria muito ferido ou morto no processo, já que teria que dar as costas aos outros 2 inimigos. No final, Dave resolveu ignorar o terceiro oponente. Ele já achava sem sentido esse conflito. Ele achou que se o garoto morresse talvez fosse a melhor solução. Dave sabia que havia selado o destino desse rapaz ao fazer essa escolha. Enquanto estava focado nas lutas ao seu redor, Fernando viu um subtenente inimigo escapando do alcance do subordinado de Galia e vindo em sua direção. Os soldados em volta também perceberam isso e começaram a suar frio. Muitos deles teriam que morrer para matar esse oponente. Galia, mesmo lutando ferozmente com seus inimigos, sempre checava a situação de Fernando na parte traseira, porém o que ela viu a deixou horrorizada. Ela viu um subtenente inimigo avançando em direção a Fernando. Quando ela viu isso, todo seu corpo se arrepiou. Ela queria imediatamente correr em direção a Fernando e matar esse inimigo, mas sabia que era impossível, apesar de estar em vantagem agora. Se ela desfizesse seus escudos para correr em direção a Fernando, os tenentes inimigos certamente aproveitariam esse momento para se aproximar e atacá-la. Não! Galia gritou em plenos pulmões ao ver o subtenente inimigo cada vez mais próximo de seu aluno. Pouco a pouco ela tentou recuar, mesmo sabendo que era inútil. Os capitães que lutavam ferozmente notaram o comportamento anormal de uma das tenentes mais poderosas da 13ª. Ao ver a situação de Fernando, Victor franziu a testa, mesmo sabendo da força que ele tinha ao ativar o Anel Domus. Isso mal era o suficiente para ameaçar um subtenente, muito menos derrotá-lo. Os capitães das 3 guarnições sorriram ao ver isso. O final da batalha estava próximo. No final, seu querido recruta vai morrer pelas mãos de um dos meus subtenentes, Victor. Hahaha, qual é a sensação? Gravel riu enquanto lançava massas de luz amarela de seu machado em direção a Victor. TSK, me poupe, ainda está bravinho porque tomei aquela mina de cobre de você 2 anos atrás, Gravel? Quem manda você ser tão fraco? Victor disse com um sorriso arrogante. Vou acabar com você. Gravel disse atacando novamente. Os outros 2 capitães seguiram de perto pressionando Victor, para o caso dele de alguma forma tentar intervir. Fernando, que viu o subtenente correndo em sua direção, estava com um rosto frio. Ele olhou para os soldados ao seu redor que tremiam levemente de medo, já que sabiam qual seria seu fim. Com seus números era possível matar esse oponente, mas certamente muitos deles morreriam no processo. Ao ver a situação dos soldados, Fernando correu. Ei! Você! O que está fazendo? Ao ver a pessoa que deveriam proteger correr para longe, os soldados ficaram estupefatos. Por mais que quisessem seguir atrás, os soldados não puderam, já que Fernando correu muito rápido e a maioria deles estava com armaduras pesadas. Seria impossível alcançá-lo. Ele está realmente tentando fugir sozinho? Ele não era o gênio que o capitão recrutou pessoalmente? Não é por causa dele que estamos lutando? Que porra! Um dos soldados exclamou irado. Aquele idiota, ele está correndo para uma área vazia. Isso só vai fazer o inimigo matá-lo mais facilmente. O outro soldado disse ao perceber que Fernando fugiu em direção a uma área onde não havia aliados próximos. O subtenente da 8ª guarnição havia acabado de passar pela linha de defesa e viu seu alvo fugindo. Assim que viu a direção para a qual ele corria, um sorriso preencheu seu rosto. Esse coelhinho assustado, mal sabe ele que facilitou minha vida. O homem disse enquanto lambia os lábios. Assim que avistou a direção de Fernando, ele disparou feito uma bala. Os soldados da 13ª tentaram impedi-lo, mas o subtenente da 8ª facilmente os contornou com sua alta velocidade, deixando um punhado de soldados sem saber o que fazer. Ele está morto, com certeza. O soldado disse balançando a cabeça. Mesmo que esse recruta fosse um gênio, no final sua covardia fez ele morrer. Se ele tivesse ficado, mesmo que houvesse baixas, eles poderiam protegê-lo, mas agora não havia nada que pudessem fazer. O subtenente, depois de correr por alguns segundos, estava a 50 metros de seu alvo. O jovem que corria freneticamente percebeu sua aproximação e parou. O rosto do rapaz estava pálido e assustado. Desistiu? Pelo menos você é inteligente. No lugar de prolongar isso, vamos acabar rapidamente. O subtenente disse sorrindo. Assim que disse isso, ele disparou, uma arma semelhante a uma lança em sua mão. O alvo da ponta de sua arma era a cabeça do jovem pálido.
Fernando, que viu o subtenente inimigo vindo em sua direção, estava com uma expressão de pânico, mas assim que viu o mesmo disparar em sua direção, sua expressão afrouxou e um rosto frio tomou lugar. Disparo neural. Assim que Fernando ativou seu disparo neural, ele viu o homem correndo em sua direção de forma extremamente devagar se comparado a antes. Em relação a Raul, o homem parecia uma lesma. Fernando conseguia vê-lo chegando cada vez mais próximo com extrema clareza, apesar de ainda estar numa velocidade considerável. Mesmo assim ele não se moveu no mínimo. Assim que o homem estava a 5 metros dele, os olhos de Fernando se encheram de determinação. Anel Domus. Svi. Galia, Victor, os 3 capitães das guarnições e os altos escalões estavam todos olhando na direção do recruta sendo perseguido, pois isso determinaria o fim dessa luta. Muitos até afrouxaram o ritmo da batalha, já que seria sem sentido. Todos sabiam que o resultado era inevitável assim que o rapaz havia se afastado de seus aliados. Não! Galia gritou ensandecida, lágrimas inundavam seus olhos azuis e percorriam seu rosto até suas bochechas. De repente, o subtenente que atacou o recruta passou direto por ele como um raio. Essa ação surpreendeu a todos. Eles esperavam que o jovem fosse apunhalado imediatamente. O subtenente e o jovem recruta estavam de costas um para o outro, apenas 2 metros os distanciando. Então o subtenente da 8ª olhou para trás. Medo e pavor estavam estampados em seu rosto. Quem é Volk? E antes que ele pudesse completar a frase, uma fina linha de sangue apareceu em seu pescoço. Momentos depois sua cabeça deslizou e caiu no chão, deixando um corpo decapitado empunhando uma lança, que caiu logo depois. Fernando olhou para o corpo do homem com um rosto inexpressivo. Eu sou Fernando.